Existe um tipo de jogo que eu gosto de chamar de o seu ponto seguro. Aquele jogo que não importa o que aconteça, ele sempre vai estar lá pra você. Geralmente um jogo que você zerou na sua infância ou que você tem uma afinidade muito grande com ele. E é um jogo que não importa se apareceu o crítico dos games fazendo uma hipercrítica falando que não, veja bem, esse jogo não é profundo o suficiente, ele não tem gráficos hiperrealistas e nenhuma gameplay de 900 horas, logo ele não é um jogo bom. Tipo, foda-se o crítico dos games. Esse jogo é o seu canto seguro, ele é o seu joguinho. E o legal é que ele pode ser qualquer jogo. Eu conheço muita gente que tem esse ponto seguro com Donkey Kong 3 de Super Nintendo, que às vezes nem é o melhor, mas tá tudo bem, é o jogo favorito da pessoa e é isso. Super Mario World, que o cara nem jogou no Super Nintendo, tinha aquele Play 2 lá com aquele disco que tinha 900 jogos de Nintendo nele, o cara foi lá, zerou Super Mario World num PlayStation 2, ignorou completamente o que significa copyright, e o jogo favorito do cara tá lá, mano, Super Mario World. E o legal é que esse ponto seguro, ele muda, né? Pra muita gente é um jogo de Super Nintendo, um jogo de PlayStation 2, mas pode ser, por exemplo, Undertale, que é um jogo mais recente, tem aí seus 10 aninhos, e que muita gente sempre volta pra jogar Undertale, zera uma vez por ano. É basicamente uma tradição na vida da pessoa chegar lá e enfrentar o Sass e meter uma run perfeita no hit e enfrentar o So Sorry, aquele boss que é baseado em um fetiche bizarro. Ou às vezes o seu ponto seguro é simplesmente Baldi's Basic. Ou não também. E bom, depois de gastar aí mais de 100 horas do meu tempo pra fazer um vídeo de 4 horas sobre Danganronpa, eu precisava respirar um pouquinho e jogar um dos meus jogos de conforto, que é Toy Story 3 de PS2. Sim, Toy Story de PS2 ainda não é um vídeo de 5 horas de Persona 4, ainda não é um vídeo de milhões de horas de Danganronpa 2. Eu precisava de uma folga e definitivamente esse é o melhor momento possível que eu podia trazer esse jogo que simplesmente marcou a minha infância. Inclusive, se você não tiver entendido, é agora a hora que você vai aí nos comentários, aí você fala, pô, real, man, meu jogo favorito é tal, assim, né? Mas então, por que Toy Story 3 e não qualquer outro jogo que ia me trazer mais views, como Cuphead ou God of War 3, que tá geral pedindo aqui no canal, e que honestamente eu sei que ia me trazer mais visualização, talvez mais inscritos, mais dinheiro, mas eu acho que com o meu vídeo de 4 horas de Danganronpa, a galera entendeu que esse canal não é só porque eu quero visualização e dinheiros, eu quero apresentar as coisas que eu tô jogando. E justamente depois da última semana, eu precisava de um joguinho rápido, alguma coisa só pra descansar, pra depois poder voltar com os vídeos normais no canal. E já fazia muito tempo que eu queria falar de Toy Story 3, não só porque os filmes de Toy Story são uma das melhores coisas que já saiu da face da Terra. Toy Story 1 até hoje é um marco das animações 3D, com inúmeros momentos que ficaram marcados na história da humanidade. Você é um brinquedo! Você não é um patrulheiro espacial de verdade, é só um brinquedo de uma criança! Toy Story 2 é um filme que veio com o peso de tentar superar o primeiro filme e conseguiu. O segundo filme apresenta um monte de personagem maravilhoso, a Jessie, o Bala no Alvo, o Mineiro, o passado do Woody, que é muito legal de ver, finalmente dando o destaque que meu mano Woody precisava desde o primeiro filme, hashtag Justice for Woody. E Toy Story 3, que dispensa apresentações, a conclusão perfeita da série, simplesmente, mano, uma masterpiece do cinema. Toy Story 3 é simplesmente maravilhoso. Eu não conheço um único ser humano que não chorou litros com o final desse filme, ou que não se desesperou naquela cena bizarra de todo mundo aceitando a própria morte num incinerador no lixão. Eu não sei como isso foi aprovado pra crianças assistirem. E também tem o Toy Story 4, mas que até hoje eu tenho a mesma opinião do Matheus Canella sobre esse filme. Pra mim, ele não é canônico, ele não existe. Quando eu for assistir Toy Story, vai estar lá o Woody, o Buzz e toda a turma reunida juntos, e o Woody não vai abandonar a turma pra ficar num parque aleatório no meio do nada. Enfim, né, deu pra entender, eu gosto de Toy Story. E, inclusive, um negócio muito curioso é que além dos filmes de Toy Story, também saíram vários jogos. Eu lembro que tinha um jogo de Super Nintendo de Toy Story que era muito legal, era muito bonito também. O Gema já comentou no canal dele sobre Toy Story 2 de PS1. Eu agora quero comentar sobre o Toy Story 3 de PS2. E eu tô ligado que ainda tem um monte de outros jogos. Teve até um meme que virou lá que apareceu um Souls-like de Toy Story na Steam. Eu não sei como isso funcionaria, mas apareceu lá. Brinquedos são isso aí! Ei, para aí! Me põe no chão, seu idiota!
E eu acho que é importante falar sobre esse jogo também por um motivo. Porque se você pesquisa Toy Story 3 Game, você não cai nesse jogo aqui. Você vai parar num outro jogo de Toy Story 3 que foi lançado pra Steam, Xbox, PS3, o que faz dessa versão do jogo praticamente uma lost media, já que até achar a informação dela no Google é complicada. E é ainda mais bizarro quando esse jogo é muito bom. Inclusive, um negócio bizarro que eu descobri aqui é que pesquisando pelos criadores do jogo, a Asobo Studios, a gente descobre que foram eles que fizeram o jogo do Ratatouille, que eu já comentei que é bem legal. Tá, bem legal é exagero, é o jogo do Ratatouille. Além de que eles também fizeram o jogo do Wall-E, o jogo de Up, um jogo de Garfield 2 e a Plague Tale. Teve um pequeno salto aqui em algum momento que eu não percebi, mas parabéns pra Asobo Studios. Os caras realmente evoluíram, não tem como falar que não. E agora sim, com tudo explicado, todo mundo familiarizado, seu like dado, lá ele. Vambora finalmente falar sobre Toy Story 3. Mas antes do vídeo começar, eu tenho que lembrar pra você que o ano acabou de começar e o momento de você começar finalmente a aprender a criar seus próprios jogos é agora, já que esse vídeo tá sendo patrocinado simplesmente pelo maior curso de Game Maker de todo o mundo. O curso de desenvolvimento de jogos do Noneclass, que é simplesmente o maior curso de Game Maker do mundo. Pra você que não tá ligado, o Game Maker é simplesmente a engine onde foi feito jogos como Undertale, Hotline Miami, Katana Zero e até eu já fiz meu próprio jogo usando o Game Maker. O curso também conta com um módulo focado em Unity, que é simplesmente a engine de Cuphead e Hollow Knight. Isso sem falar que ele já conta com mais de 100 horas de conteúdo e mais de 2.000 aulas curtinhas pra você aprender no seu tempo. Comprando o curso, você também leva de bônus um módulo de desenvolvimento mobile, publicação e monetização dos seus jogos e até um módulo de Game Jam, já que a melhor forma de aprender é praticando. Vários alunos já tiveram seus jogos lançados pra Steam, Mobile e até Nintendo Switch. E a melhor parte de tudo é o preço, porque clicando no link da descrição você leva o curso por 12 vezes de R$11,88, ou 119 à vista. Isso sem falar que o curso também tem acesso vitalício, certificado de conclusão no final do curso e uma comunidade enorme pra te ajudar a resolver suas dúvidas. Então tá esperando o que pra começar a criar seus próprios jogos com o Noneclass? E rapaziada, não tem como falar desse jogo se eu não parar um minutinho pra falar do menu desse jogo. Assim que você abre o jogo, você tem aquela telinha normal, mostrando todo mundo que participou do jogo, aí aparece a imagem da Pixar e a tela simplesmente vai se afastando e mostrando todos os brinquedos já no quarto da Bonnie. O Woody e o Buzz se preparam pra brincar, a Bonnie chega pra levar eles e a câmera simplesmente vai e plau, você já tá no menu do jogo. E pra combinar com tudo isso, ainda tem a música mais linda que você já ouviu em um jogo de PS2. Aí eu vou ter que pedir desculpa a todos os menus icônicos aí, God of War, Shadow of the Colossus, SNES Station, porque quando o assunto é menu, Toy Story 3 é simplesmente perfeito. Toda vez que eu jogo eu me sinto igualzinho o guarda do Tá Chovendo Hambúrguer. E além disso, depois que você coloca o seu nome, que infelizmente não pode ser Cam, e nem S por algum motivo, S. Não pode. Porra! Pum. Hype. Yes, eu sou um pum foda. A câmera do jogo vai andando e chega até debaixo da cama, onde a gente vê o Rex com um livrinho de histórias, que vai ser a aventura que a gente vai jogar. O que é um detalhezinho muito bobo, já que o jogo podia começar da onde começa o filme, mas na verdade tudo que a gente vai jogar são os brinquedos do Andy contando pros brinquedos da Bonnie como foi que eles chegaram até a casa da Bonnie, o que é um detalhezinho muito legal. E ainda nessa área tem outros detalhezinhos, pra cada lugar que você olha tem uma mini coisinha diferente, tem alguns outros minigames que eu comento mais pra frente, tem até troféus no jogo, tem achievements num jogo de PS2. Infelizmente esse jogo ele é meio curtinho, dá pra zerar tranquilo em 2 horas, então os caras foram lá e bolaram achievements só pra aumentar o tamanho do jogo e fazer com que valha a pena você gastar os seus suados R$200 nele. Mentira, eu não sei quanto custava um jogo de PS2 na época, mas devia ser caro. Inclusive ainda antes de você iniciar o jogo de verdade, quando você vai selecionar a fase, ainda tem toda uma paginazinha desenhada de tudo que você vai jogar. Nossa, é muito bonito esse jogo, cara. Mas enfim, né, começando pela primeira fase, a brincadeira ocidental. Essa primeira fase do jogo é baseada na primeira cena do filme do Toy Story 3, onde o Woody, a Jessie e o Bala no Alvo tentam parar um trem desgovernado. E nesse caso a gente vai controlar o Woody pra poder fazer isso dentro do jogo. E já outra coisa que eu tenho que destacar é essa transição entre gameplay. Você do nada tá ali no meio de uma cutscene, o Woody pula pra cima do trem e plau, você já tá jogando instantaneamente. É lindo de ver. Eu vejo gente pagando pau pra isso no God of War 2018 e mal sabem eles que Toy Story já tinha feito isso 10 anos antes. Falando um pouco dos objetivos das fases, nessa primeira fase a gente tem o objetivo principal, que é parar o trem pra não morrer. Acho que é um bom motivo pra parar o trem.
E no meio do caminho a gente vai ter algumas estrelas pra coletar como objetivo secundário. E além disso também tem os barris que você pode quebrar e os trilhos que podem estar escondidos pelas fases, que vão ser as conquistas dessa fase. Inicialmente eu tava com o objetivo de tentar pegar todos os troféus pra fazer esse vídeo aqui, até que eu perdi a porra de uma lâmpada na segunda fase do jogo, que eu até agora não sei aonde era pra estar essa porra, e eu simplesmente desisti do objetivo como um bom homem moderno. E, inclusive, ainda no meu modo babando o ovo pra esse jogo, eu preciso comentar o quanto a primeira fase ela é muito cinemática, ela é muito bem construída. Você vai normalmente avançando pela fase, até que do nada as coisas simplesmente explodem na sua frente, você vê aquela nave gigante do porcão, e você tem que correr pra dentro do trem, com as janelas todas explodindo. Tipo, pra que ser tão foda? Não precisava. E quando eu falo que tem carinho nesse jogo, um detalhe hiper besta, que se você for um imbecil igual eu e pular pra fora da janela, tem uma animaçãozinha especial do Woody voltando pro trem pra você poder continuar a fase dali mesmo. Não precisava ter isso, qualquer telinha preta já funcionava, mas os caras foram lá e fizeram. E ainda tem a trilha sonora. Meu Deus, como esse jogo é épico! Eu não sei se teve um GOT em 2010, mas se teve e o vencedor não foi Toy Story 2 de PS3, esse GOT foi roubado. Enfim, né, parando de leitar em cima desse jogo, embora ele mereça todo o amor do mundo, a gente consegue chegar no finalzinho da fase, que é até que bem curtinha. Você não vai passar muito mais do que 5 minutos chegando até o seu objetivo. E chegando lá, o Woody consegue chegar pra parar o trem, mas infelizmente é tarde demais. O trem inteiro então descarrilha dentro do Grand Canyon, se não fosse pelo Buzz Lightyear, que estava ali para salvar a pátria como o homem mais gostoso do mundo. No fim da fase eu consegui pegar ali todos os troféuzinhos que tinha, de pegar os trilhos, pegar os barris e o das estrelas, que vai seguir pelo jogo inteiro e é o único troféu fixo. E com isso a gente desbloqueia novos desafios, que é um de tempo e um outro aleatório também baseado na fase. De novo mostrando que os caras realmente queriam fazer um jogo divertido. E no fim da fase a gente tem ali um momentinho mostrando de novo o livrinho, mais uma vez extremamente foda, e a gente pode ir pro próximo nível, a Operação Celular. Nessa fase dessa vez a gente vai estar jogando dentro do quarto do Andy, no momento que ele tá se preparando pra ir pra faculdade. Então tem um monte de caixas espalhadas pelo quarto, e a gente vai jogar essa fase com os soldadinhos de brinquedo do Andy. Eu honestamente não lembro se essa cena tá realmente no filme, porque na minha memória de alguém que assistiu isso aqui há pelo menos uns 10 anos atrás, os soldadinhos iam embora no começo do filme. Então não sei porque teria uma fase com eles, mas honestamente foda-se, porque a fase dos soldadinhos é simplesmente genial, principalmente porque eles são muito pequenos, é basicamente um pelotão de homens de 1,60, então jogar com eles e explorar o mapa é muito legal. E pare de olhar a bunda da mãe do Andy. Nessa fase, pelo nome, que é Operação Celular, o nosso objetivo é encontrar um celular. Só que como a mãe do Andy tá na frente do caminho, a gente tem que encontrar uma outra forma de chegar até a sala. Nesse caso, indo pelas tubulações da casa. E de novo, dá pra ver o tanto de carinho que foi colocado nesse jogo só olhando o mapa. Tipo um detalhezinho que uma das prateleiras do quarto tá meio bamba, então se você cai em cima dela, a prateleira desmonta e você cai lá de cima junto com ela. Porém, ao mesmo tempo, isso ativa um atalhozinho pra você poder voltar lá pra cima sem perder o seu tempo. É só um detalhezinho que nem precisava estar ali, mas eles colocaram pra dar mais vida nesse jogo. Seguindo por dentro das tubulações, a gente tem mais uma areazinha, dessa vez focada muito mais em plataforma e fazer manobras iradas com os 3 soldadinhos fazendo animações insanas, e que dá acesso pra gente até o quarto da irmã do Andy, que eu acho que se chama Molly, e eu tô com preguiça de pesquisar porque eu acho Molly um nome muito engraçado. E basicamente nesse quarto agora a gente tem que jogar em stealth pra tomar cuidado com a mãe do Andy gigante no fundo, que pode acabar pegando os soldadinhos. Ah, opa, é o seguinte, eu percebi agora que na hora que eu tava gravando isso aqui em live eu tava muito emocionado, aí eu esqueci de mostrar o que acontece se você morrer pra mãe do Andy, mas basicamente é isso aqui, ó. Depois de conseguir passar dessa areazinha de stealth, os soldadinhos sobem até o braço da escada, da onde de lá a gente consegue ver o telefone. E vendo isso, os soldadinhos sacam um paraquedas pra gente conseguir cair em cima da estante e poder de lá pular pra onde tá o telefone. E com eles pegando o telefone, a gente finaliza essa fase e nunca mais vê os soldadinhos, basicamente igual ao filme de Toy Story 3. Depois disso, a próxima fase é a Keep Cool, que eu prefiro não traduzir o nome porque eu não tenho uma
maturidade, e que é a nossa primeira fase com o Buzz, onde nosso objetivo é explorar a garagem do Andy e procurar pelos brinquedos que estão se escondendo. A ideia dessa fase é que os brinquedos estão meio tristes, que eles iam ser jogados no lixo, então a gente tem que explorar com o Buzz para conseguir encontrar todo mundo e levar geral pra caixinha de doação de brinquedos pra Sunnyside, que é a creche do terceiro filme pra você aí, poser de Toy Story. De novo, a fase é extremamente maneira, ela tem coisas que não precisavam ter, mas os caras só fizeram. Então a gente explora um pouquinho, encontra o Slink em cima do teto dessa fase. Dali de cima também dá pra ver as nádegas do bala no alvo na distância, então a gente acaba tendo que entrar pelas tubulações da casa. E um detalhe muito besta, mas o Buzz brilha no escuro. Isso é um detalhe tão besta que eu nem consegui achar uma cena do filme mostrando ele brilhando no escuro, mas eu me lembro que no filme o Buzz brilhava no escuro e aqui os caras fizeram um negócio muito foda-se, mas ele brilha no escuro, cara. No fim a gente simplesmente passa essa partezinha de plataforma, consegue encontrar com o bala no alvo e levar ele também. E por último, nessa garagem a gente tem o porcão que também tava ali em cima escondido. Porém, se você acha que é só isso, não se preocupe, porque o jogo ainda tem um elemento extra, ele tem a cozinha. Nessa mesma fase da garagem a gente tem todo um trecho na cozinha que tem uma iluminação extremamente bonita, não sei porquê, mas de novo, só é lindo ver isso aqui, tipo os detalhes, você chuta um liquidificador e consegue ter uma passagem. Nessa fase também tem um momento muito foda, eu só queria destacar isso aqui, que você consegue jogar uma laranja numa lata de lixo e o Buzz faz uma manobra muito pica. Não sei porquê, eu só acho muito irado, e a gente tem que fazer isso pra conseguir alcançar os alienzinhos que estavam escondidos atrás de uma panela. E por fim, a gente consegue chegar em cima da geladeira, onde a gente chama o Rex pra ir até a creche também, e todo mundo se reúne pra ir embora. Finalizando assim, mais uma fase. Vale a pena falar que assim que você termina a primeira fase do Buzz, a gente desbloqueia um minigame do Buzz, que eu já aviso que é extremamente foda, mas que eu separei um momentinho especial desse vídeo só pra falar sobre ele. Voltando então pro jogo, a gente tem a próxima fase, que são os laços de família. Mais uma fase com o Woody, dessa vez com o objetivo da gente encontrar os nossos amigos que se esconderam lá na garagem. Essa fase também tem a mesma coisa da iluminação dela ser linda, por algum motivo. Os caras estavam realmente inspirados pra fazer o jogo de Toy Story mais lindo que eu já vi na minha vida. E inicialmente nesse level a gente tem que fazer um parkour ali por toda a sala pra conseguir ligar a televisão que tá ali e chamar a mãe do Andy pra sala. O que, aproveitando que ela tá aqui agora, a gente ganha acesso até a sala de jantar da casa, aonde lá a gente consegue ter acesso a outra tubulação que leva a gente pra fora da casa, onde o Woody é perseguido por uma bola gigante. E de fora da casa a gente finalmente consegue chegar na garagem para reencontrar com todos os brinquedos. E além disso, também terminando essa fase, a gente também desbloqueia um minigame, só que dessa vez do Woody. E que de novo, eu tenho uma parte preparada só para falar sobre ele. Indo pra próxima fase então, a gente tem a Problemas na Sala Lagarta, onde a gente volta a jogar com o Buzz e representa a parte do filme onde eles descobrem que as crianças da Sala Lagarta são todas monstros horríveis e destroem todos os seus brinquedos por serem do mal, ou por serem crianças. Então cabe agora a gente, como Buzz, tentar salvar toda a galera dessas crianças demoníacas. E mais uma vez, esse jogo não precisava, mas essa fase inteira, de novo, é extremamente criativa, porque já que o Buzz tem que salvar os brinquedos, ele não pode ser visto pelas crianças. Então a fase inteira se passa no teto, e em cima das lâmpadas a gente tem que achar algum jeito pra poder distrair as crianças pra poder salvar os nossos amigos. Durante a fase inteira também tem as partes por dentro das tubulações, que são feitos muito mais como um desafio de plataforma ali, que nem é pra ser difícil, é só pra ser maneiro de você fazer os movimentos, mas eu pessoalmente tenho um mini probleminha com essa parte, porque eu acho que ela é muito morta. Faz sentido porque a gente tá dentro da tubulação do lugar, mas quando o resto do jogo é inteiro brilho e vida, ficar por aqui é meio triste. Depois disso, de novo, a gente mete um parkourzão insano e consegue ligar uma rádio pra poder espantar a molecada e poder salvar mais um brinquedo. E por fim, o último brinquedo que a gente tem que salvar é o porcão, que tá sendo espancado por uma criança, que acho que eu nunca vi um cofre de porco na vida, e que é uma fase basicamente feita pra você ficar explorando e tentando encontrar essas pilhas, que os devs aparentemente gostaram muito delas, porque a partir dessa fase vai começar a ter um monte de fase de você ter que achar pilha pelo cenário. Não é um problema, porque os cenários são muito bonitos, muito criativos, tipo a Jess se escondendo atrás de um cantinho aleatório pra ver o que tá acontecendo com o porcão. Mas te confesso que parece que eles ficaram com preguiça de bolar um objetivo novo. Mas tudo bem, porque estamos falando de Toy Story 3 de PS2, o melhor jogo da face da terra. Não fale nada ou você sofrerá os seus pecados. Basicamente, conseguindo pegar o momento certo, que nenhuma criança tá olhando, a gente consegue passar pra pegar as últimas pilhas e depois disso ligar o brinquedinho ali pra chamar a atenção da criança e salvar o porcão da sessão de tortura que ele tava sofrendo. E aí, com todo mundo resgatado, a gente finaliza mais uma fase.
Eu sou Buzz Lightyear. Nossa, pausar rapidão aqui o vídeo, só porque eu me lembrei enquanto eu editava da existência do desenho Buzz Lightyear e o Comando Estelar. Mais alguém lembra de assistir isso aqui? Ou eu fui uma pessoa muito estranha? Eu honestamente tenho um pouco de medo da resposta. Com isso a gente vai pra próxima fase, o Adeus ao Woody, que é a fase que representa o momento em que o Woody consegue escapar da Sunnyside. O início dela inteiro é a gente se escondendo do zelador, que assustadoramente é muito parecido com o modelo do filme, e que a gente tem essa área até que a gente consegue escapar e ir pra parte de fora da escola, onde por algum motivo um dos objetivos é você encontrar esses pombos low poly e ficar assustando eles aleatoriamente. Mais pra frente na fase a gente consegue encontrar aquela mesma pipa que o Woody usa pra escapar da Sunnyside no filme, mas aqui no jogo ela é usada de forma diferente. Eles aproveitam pra mostrar o momento em que o Woody perde o chapéu usando essa pipa. E justamente por isso, a partir de agora, o Woody que a gente vai jogar vai ser um Woody que não usa o chapéu, igual acontece no filme. E de novo, mano, um detalhe muito foda-se. Nossa, quem se importa com ele não tá usando o chapéu ou não? Mas os caras falam, não, esse jogo tem que ser perfeito. E é isso, agora com o Woody sem chapéu, a gente faz uns parkours ali pela Sunnyside e consegue chegar até o muro aonde a fase simplesmente acaba. Dando início assim à próxima fase, a Cheiro de Morango. Nessa fase a gente tem o objetivo de seguir o Lotso, que é o grande vilão do filme, e pra fazer isso a gente segue o cheiro que ele deixou espalhado por toda a escola. Algo curioso nessa fase foi que eu consegui meter um soft lock, eu fui brincar um pouco, me enfiei num buraco e travei lá e falei, é isso, beleza, não vou ter mais como escapar daqui. Tem a peça de quebra-cabeça ali, acho que eu perdi já. Ah, droga, perdi. Vou ter que... Eu sou Buzz Lightyear, eu bugo em blocos. Na hora, obviamente, eu ri e falei, pô, vou ter que resetar a fase. Só que não, os caras planejaram que alguém podia bugar. E o próprio jogo entende isso e reseta pra você não ficar preso. E isso é incrível. Eu não lembro qual foi a última vez que eu joguei um jogo que, aqui pode ter um probleminha, então vamos resolver pro player não ficar frustrado. E um jogo de Toy Story 3 de PS2 fez isso. Será que só eu compreendo a complexidade dessa ambiciosa obra-prima dos games? Esse jogo não é ridículo. Você é ridículo. Infelizmente essa fase de novo mantém o negócio das pilhas que eu falei, que era uma formazinha ali deles alongarem as fases sem ter que pensar muito, mas eu não gosto dessas malditas pilhas, então foda-se. Depois de conseguir pegar as pilhas, a gente tem acesso até a outra parte do mapa e consegue ir até onde o Lotso tava. De novo eu tenho que falar que a iluminação desse jogo é linda, me sinto jogando a vida real, olhando essas luzes, falando uau, deve ser tão bom tocar o sol e não ficar editando vídeos de 6 horas de dangarompa, ai ai. E avançando por essa parte a gente acaba tendo acesso a uma outra área, onde a gente encontra o Bebezão, também conhecido como o personagem mais diabólico de Toy Story e ao mesmo tempo o mais fofo. Devo admitir que Toy Story realmente é bem complexo e que depois de escapar dele a gente acaba tendo acesso a outra área e chegando na máquina de refrigerantes, que é o esconderijo do Lotso e do resto dos brinquedos malignos. E depois disso eu acho que a única parte negativa que eu tenho a comentar é que uma das melhores partes do filme inteiro aqui no jogo é só contado como desenhinho, que é o momento onde eles reiniciam o Buzz e deixam ele do mal, e acaba que justamente o próprio Buzz é quem prende os amigos dele na creche. E justamente faz uma puta falta, porque essa é uma das partes mais da horas do filme. Ela realmente mostra a parte mais importante, que é o Lotso é um belíssimo de um filho de uma puta, e tudo isso ser resumido ali a um livrinho e uma narração é meio triste. Até combina, porque a ideia desse jogo é ser muito leve, né? Tudo é muito gostosinho de ver, e talvez ter a porra do Lotso fosse quebrar completamente o clima do jogo, mas eu confesso que eu pagaria pra ter mais fases, principalmente focadas nesse bosta que é o Lotso, esse filho de uma puta. Voltando com o Andy, a gente tem a fase Encontre o Computador, aonde agora o Andy... Eu chamei o Woody de Andy alguma hora nesse vídeo. Nem fudendo. Aonde o Woody agora já tá no quarto da Bonnie e a gente tem de novo o objetivo de encontrar 5 pilhas. Vale de novo a pena comentar que o quarto da Bonnie é lotado de detalhes. Os criadores do jogo estavam malucos pra colocar easter eggzinhos e referências. É um negócio que dá pra ver que foi feito com muito amor ou com chicotadas muito fortes em cima dos caras que estavam fazendo esse jogo, porque o nível de detalhe aqui é absurdo. Depois de pegar então todas as pilhas que a gente precisa, o Woody consegue ligar o rádio e isso faz a mãe da Bonnie aparecer pra desligar o rádio e dar a oportunidade do Woody escapar. Fazendo isso, a gente chega então na parte de fora da casa, em um jardim, aonde de lá a gente corre pra de novo entrar na casa da Bonnie, porque esse tempo todo o Woody na verdade tava querendo pegar a informação da onde ficava a creche dentro do computador, pra assim poder voltar pra lá e salvar os amigos dele. Iniciando assim a fase Olho no Céu. Essa fase já se passa mais à tarde, então não vai ter nenhuma criança pela escola, e é o momento onde no filme o Woody volta pra Sunnyside pra resgatar os amigos dele. Nisso a gente tem a ajuda do Slink, que aparece pra tentar ajudar um pouco a gente a subir nas partes de cima, e inclusive até devolve
devolve o chapéuzinho do Woody. Tanto que a partir de agora a gente volta até o chapéu na gameplay com ele. E a ideia inteira dessa fase é que a gente vai passar por dentro das tubulações, às vezes ter que ativar alguns painéis pra gente poder liberar acesso em umas áreas. E eu de novo tenho um pouquinho de aversão a essa fase, porque ela é mais feinha que as outras, ela é mais escura, o que até faz sentido, mas o resto do jogo é tão bonito que eu fico triste de ter que jogar essas daqui. No fim a gente consegue sair das tubulações, e tem uma partezinha ali da gente escapando das câmeras de segurança, até a gente chegar no final desse percurso, que leva a gente até a sala de controles da escola, aonde de lá o Woody consegue desligar as câmeras de segurança, e com isso a Jessie consegue escapar. E assim a gente inicia a fase Resgate de Rodeio, onde a gente tem a primeira fase com a Jessie, que logo no comecinho a gente vê ela prendendo o Buzz, e a fase inteira é basicamente a gente encontrando por chaves pra poder soltar os nossos amigos que estão presos. E um dos grandes pontos dessa fase que faz ela ser muito maneira é que ela é de longe a maior fase do jogo até agora. São várias chaves escondidas em vários pontos que você tem que ficar buscando muito bem pra conseguir encontrar, e sempre que você encontra uma das chaves, como você tem que voltar pra liberar um dos seus amigos, você acaba meio que resetando essa cabeça e pegando outros caminhos pra explorar ainda mais a fase. Além disso, talvez o mais importante a se mostrar é como eu estava numa puta dicotomia, aonde uma hora da fase eu tava falando que a gente devia comer carne feita de planta pra salvar os animais, e depois eu tava falando que a gente devia comer todos os animais do mundo pra eles não entrarem em extinção. Só que daí tem uma galera que eles fazem comida, eles fazem carne em laboratório, só que em vez de usar animal, eles fazem carne feita dos bichos, e aí eu acho da hora, tá ligado? Os bichos não, das plantas. Eu odeio todos os animais, é isso que eu quero que vocês entendam. Todos os animais são merda, a gente tem que matar todos eles. As vacas, as galinhas, elas não estão em extinção porque a gente come. Você sabia que a melhor forma de você fazer a onça não entrar em extinção é você comer carne de onça? Porque daí a gente vai ter que produzir mais onça pra comer. Aí ela não vai virar em extinção. Hype, não? Sério, não pergunta o que tinha a ver a Jessie do Toy Story com comer carne de onça. Inclusive, não comam carne de onça, tá? Eu acho que isso é crime. É só uma película humorística. É tudo piada. Mas enfim, no final de tudo, conseguindo pegar todas as chaves, a gente consegue soltar todo mundo e finaliza essa fase. Além disso, a gente tem de novo mais um momento icônico que infelizmente não foi adaptado, que é todo o momento do Buzz falando espanhol, que é a melhor parte de Toy Story 3. Meu Deus, o Buzz espanhol é uma das coisas mais engraçadas do mundo, mas infelizmente aqueles já pularam tudo e plau. Tamo no lixão. Essa fase, na real, é a Cidade do Lixo, que é a fase que representa já o finalzinho do filme. E basicamente todos os brinquedos vão ser mortos brutalmente se o Buzz não entregar pra eles uns pedaços de metal pra eles poderem escapar do triturador. E tá aí finalmente uma fase que é escura e que ainda assim eu acho que é muito maneira. A fase inteira combina demais tudo que você tá vendo e realmente parece que, meu Deus, aonde eu estou, o que está acontecendo, o que eu fiz pra merecer isso, ó Deus, me ajude. E ainda assim a fase é super tranquila. É só a gente ficar entregando os pedaços de metal pra todos os brinquedos. Pelo que eu sei, não tem nenhum bad ending onde todos os brinquedos são mortos de forma horrível e o jogo se autodestrói no seu console. Então é só coisa boa, salvar os nossos amigos e seguir em frente. No final da fase, a última pessoa que falta pra gente salvar é só a Jessie. A última brinquedo que falta pra gente salvar. Falta a gente salvar a Jessie. Então a gente entrega pra ela o pedaço de metal, aproveita pra não ficar pra trás e morrer ali no meio também. E com isso, todo mundo tá salvo e a gente finaliza mais uma fase. Só que deu tudo errado e todos os bonecos vão morrer no vulcão. E é com essa premissa que a gente começa a fase dos alienzinhos, denominada O Garra. E que tá aí uma fase que não tem muito de comentar, porque ela não é uma fase pra eu comentar. Eu tô muito bom de roteiro hoje, porra! A ideia de toda essa fase é que ela é, na verdade, um puzzle, onde você tem que passar com todos os alienzinhos, trocando com eles o mínimo de vezes possíveis. Nesse caso, a gente tem 50 movimentos que a gente poderia fazer com eles, e a gente tem que pensar como a gente vai gastar esses 50 movimentos de maneira inteligente pra poder pegar a conquista dessa fase. Quero ser extremamente sincero que eu amo esse minigame, mas se eu parar um minuto pra comentar dele aqui no vídeo, vai todo mundo dormir, porque ele é chato pra cacete de explicar, mas é divertido pra cacete de jogar. E é isso, não tem segredo, no finalzinho você só chega com todos os aliens lá no cantinho, e com isso a gente tem a cutscenezinha final dos aliens controlando o Garra e salvando assim todos os brinquedos que estavam prestes a serem executados de forma horrível. Porém, mesmo com todo mundo salvo, ainda faltava uma última missão. Então a gente vai pra última fase, de volta pra casa. O que simplesmente taca a gente na fase mais épica desse jogo. A fase
final desse jogo ser simplesmente o Buzz indo pra cima de vários carros em movimento é o jeito mais épico de finalizar toda a aventura. Ah, mas Ironic, claramente alguém ia ver um brinquedo andando por cima dos carros e ia estragar totalmente a ideia de que eles não podem ser vistos pelos humanos. Irmão, foda-se, essa fase é épica demais. E tem até direito ao carro do Pizza Planet pra você que falou, nossa, onde está o carro do Pizza Planet? Afinal de contas, isso aqui é um jogo de Toy Story. Toma, tá na mão o carrão irado dele, que definitivamente eu não escorreguei igual um idiota. E é sério, honestamente, nem tenho o que comentar muito dessa fase. É só a gente ficar pulando em cima de carros e ficar avançando. Mas é muito legal. Tem muito detalhezinho, é muito bem feito. E você pode me chamar de besta à vontade, mas eu fico emocionado de jogar essa fase. Eu fico com a voz toda... porque é simplesmente maravilhoso, mano. E o final da fase é o mais simples possível. O Buzz simplesmente vai lá e reencontra com todos os amigos dele e assim finaliza esse jogo. Depois disso é aquela ceninha final do filme onde os brinquedos se reúnem e voltam até a casa do Andy, e lá o Woody bota que os brinquedos têm que ser doados pra Bonnie, e assim todos eles vão até ela, no que finaliza naquela ceninha do Toy Story 3, a cena mais linda de todos os tempos. Todos os brinquedos ficam felizes no quarto da Bonnie, até que 2 anos se passam, ela cresce e abandona o Woody num parque porque ela é uma desgraçada. Eu te odeio, Bonnie! E é isso, né? Assim a gente finaliza o jogo de Toy Story, o meu cantinho seguro e um dos meus jogos de infância, que eu queria muito comentar dele alguma hora. Pra falar a verdade, acho que faz mais de 1 ano que eu tô querendo gravar esse vídeo e finalmente chegou o momento de falar sobre esse jogo. E bem, lembra que eu falei que tinha alguns bônus que eu tinha que comentar sobre? Zerando o jogo, a gente desbloqueia vários minigames. A gente tem os minigames dos alienzinhos, que seguem no estilinho daquela fase dos aliens, só que com uma skin diferente, toda baseada na temática do Buzz em uma nave do Zurg. A gente tem os minigames do Woody, que são todos como se fosse aquele programa do Woody do segundo filme. Esse minigame funciona basicamente como aquele dinossaurinho do Google e, de novo, é muito criativo, é muito bonito e tem um monte de modelo que não aparece nenhuma hora no jogo inteiro. Foi feito só pra esse minigame. E por último, e não menos importante, a gente tem o minigame do Buzz, que eu sei que uma galera aí já tava se coçando pra eu falar disso aqui, mas que basicamente você tem uma campanha do Buzz inteira dentro do jogo, como um super, hiper, mega bônus aleatório. Isso não tá na campanha, o Buzz que a gente joga no jogo não tem raios laser e alienígenas malignos pra matar, além de que também tem um monte de assets diferentes que só aparecem aqui, e até a gameplay inteira muda. Dessa vez você tem vidas. O jogo inteiro é super easy, de boa, você não tem que se preocupar com nada, mas aqui não, você tem 10 vidinhas ali, se você morrer, você morre, reseta tudo. É um bônus que facilmente, se eles polissem, podia ser um joguinho extra do Buzz ali, e mano, tá aqui, tá ligado? De graça, é um presente pra galera que comprou, é só muito legal. Sério, eu não quero ser um velho chato e falar que um joguinho que eu joguei na minha infância é melhor que tudo que existe hoje em dia, não é essa a ideia desse vídeo, mas eu só queria destacar o quanto às vezes um jogo tem vários detalhezinhos que a gente nem percebe. A gente tá tão ocupado pensando que não, os jogos agora tem que ser muito longos, tem que ter gráficos hiper realísticos, que a gente não percebe simplesmente o carinho que foi colocado em um jogozinho. Um bônus a mais que o dev colocou por ter carinho no jogo, uma animaçãozinha especial que ele fez sabendo que pouquíssima gente ia ligar, mas tava lá só pra dar interação a mais, deixar o jogo mais bonito. Às vezes o seu jogo favorito, ele é ainda melhor do que você pensa, mas você só não parou pra ver os detalhes que estão dentro dele. O jogo de Toy Story 3 me ensinou muita coisa, mas em especial a parabenizar as pessoas pelos pequenos detalhes que eles colocam, mesmo que pouquíssima gente vá ver. É muito legal cada coisinha que foi colocada aqui, que eu tenho certeza que foi pra uma equipe que gostava de Toy Story. Eu não consigo imaginar que o cara que tava mandando nessa equipe tinha um chicote tão bom assim pra fazer um jogo desses. E vamos lá para minhas considerações finais desse jogo, pra caso alguém tenha se perdido aí enquanto eu fazia essa review, ou tenha dormido também. Acorda aí, irmão. Toy Story 3 de PS2. Cara, como eu disse esse vídeo inteiro, esse jogo só é legal demais. É um joguinho simples, é um joguinho bobo, extremamente curto, que você vai zerar em 2 horas no máximo. Eu tive que tirar leite de pedra, ou chamem de enrolar, caso queiram, pra poder fazer um vídeo longo desse jogo, mas eu acho que eu comentei tudo que eu queria falar sobre ele, cada detalhezinho que ele coloca, e realmente é um negócio que, mano, dá pra ver que tem carinho aqui. Eu não consigo imaginar que alguém que não queria fazer esse jogo fez ele com o tanto de detalhe que tem nisso aqui. É um jogo que até hoje em dia envelheceu muito bem, ainda mais que ele saiu no finalzinho da vida do PS2, então ele já sabia muito bem mexer com tudo que o PS2 tinha feito, e acho que até por isso que ele conseguiu aproveitar tanto do software e fazer um joguinho tão gostoso, e inclusive talvez por isso ele seja tão curtinho, já que eles sabiam que o PS2 estava acabando, eles não iam vender muita coisa e falaram, finaliza o jogo aí, só posta isso. Antes de postar esse vídeo aqui, eu postei pros membros e uma galera falou, pô,
o de PS3, Xbox era muito bom também, marcou a minha infância, porém, não é o que eu joguei. Então, eu não tenho uma memória afetiva infantil tão grande quanto eu tenho com esse daqui. Não duvido que seja um bom jogo, a versão nova, mas eu tentei jogar um pouquinho e fiquei, mas o meu é diferente. Não é nem que eu achei ruim, é que eu realmente ficava com mais vontade de revisitar o que eu jogava do que jogar um novo que ia ser uma experiência muito diferente do que eu já tinha. Até porque é isso, né? É um joguinho conforto, é aquele joguinho que faz bem pra você. E como eu disse, mano, o seu jogo conforto tanto importa. Se você fala que Mineirinho Ultra Adventures é o seu jogo conforto, tá tudo bem, você tá errado em escolher um jogo tão lixo quanto esse. Acontece. Mas eu acho que essa é a moral de tudo. No fim, pega esse final de semana, joga um joguinho que você jogou na sua infância, reseta um pouquinho a cabeça, a gente fica o dia inteiro aí, mano, a geração dos shorts, TikTok, conteúdo curto, flodando a sua cabeça. Por que você não simplesmente gasta esse tempo fazendo uma coisa melhor? Como jogar alguma coisa que você jogou na sua infância e que você sabe que vai fazer bem pra você? Só faltou aquele empurrãozinho, que é isso que eu tô aqui pra fazer. Te empurrar de costas aqui, mano, dar aquela empurrada que você tá precisando. Então, mano, só aproveita, descansa a mente e vai jogar alguma coisinha que vai fazer bem pra você. Talvez algumas pessoas discordem do que eu vou falar agora, mas tá lá no meu backlog, esse joguinho tá catalogado e pra mim ele é um joguinho 5 estrelas, pontuação máxima. Não tô falando que ele é melhor do que outros jogos que eu já joguei, mas eu tô falando que a minha experiência sempre que eu volto pra jogar ele, sempre é muito boa e quem sabe algum dia eu não volto e faço todos os troféuzinhos aí que faltam, porque eu tive preguiça de fechar os troféus. É mole, kaká. E é isso, rapaziada. Finalmente o videozinho mais tranquilinho depois daquelas 4 horas de Danganronpa. E pra galera que ainda quer a parte 2 do Danganronpa, ou vídeos de Persona, que eu vi muita gente pedindo também, é o que eu deixei avisado no final do último vídeo, rapaziada. Aquele tipo de conteúdo lá dá muito trabalho, requer muito tempo dos meus dias, então eu fazer outro agora é inviável. Eu preciso pegar ali, trabalhar um pouquinho, juntar um dinheiro pra não passar fome enquanto eu trabalho naquele vídeo, mas eu garanto que eu quero sim fazer, tá? Só não prometo que vai ser agora, mas alguma hora eu vou sentar e trabalhar naquele vídeo, então obrigado demais pelo carinho de todo mundo. E é isso, se você viu o vídeo até aqui, não esquece de comentar aí também, mano, aquele seu joguinho que você gosta de jogar de vez em quando, aquele seu joguinho de infância, o seu ponto seguro, e não se esquece de se inscrever no canal. Mano, eu queria muito bater 200k esse ano, eu não sei nem se é possível, é uma metazinha que eu queria fazer, e que se você se inscrever, me ajuda demais. Então é isso, mano, espero que tenha gostado do vídeo, além de que eu tenho que agradecer também aos membros do canal. Eu falei que ia fazer uma dinâmica nova com os membros, agora eu tô postando sempre uns trechos iniciais dos vídeos pros membros do canal aí, espero que eu consiga oferecer sempre uns vídeos legais pra vocês. Muito obrigado, geral. Com um salve especial pros membros irados do canal: Diego Sambo, Maek, Show77, Chico Tagu, William Kelly, Lucas Ramalho, Pocas Hask, Davi Moura, Nicolas Oliveira, Rafael R, Canal do Aeder, Baiesse, Júlio Costa, Ed Knight, The Bear, um dos maiores safados da face da terra, PRzinho, Reife Santos, Gustavo Elias, Prado Legalzão, Squeak, Rudy YT, Gino Nokuma, Dead Purple, Rutra, Nugget, Dunks, War, Ludikaká, Kirinou, Tel Salazar e sei lá, moleque. E um salve ainda mais especial aos membros insanos, aqueles que possuem mais dinheiro do que bom senso: Carlin Coffee Break, Pedros 1245, Shabab SV, Yang, Heitor Cagado e Sala do Tiger. Muito obrigado. Além do mais, deve ter percebido que a tela de membros tava bugada aí. Meus amigos, parabéns, esse é o YouTube. Faz 2 meses que essa tela de membro tá bugada e até hoje não resolveram. Obrigado, YouTube, por não resolver um bagulho básico. Eu sou a senhora Marocas!